Agora sim, terminou. Muito obrigado, vereador, pela leitura, pela colaboração. Agora eu gostaria de, antes de iniciarmos aí a conversa com o nosso técnico, convocar... Vereador, desculpa, faltou a discussão, colocar em discussão e votação o item 24. Eu já tinha feito, é porque é após a leitura, né? Então vamos lá, o item número 24, em discussão, não há oradores inscritos, a voto, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Correto? Corretíssimo. Então, como presidente da Comissão de Justiça e Legislação Participativa, convoco as seguintes reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme a pauta a ser publicada no Diário Oficial. Dia 18 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas, no Auditório Prestes Maia. Dia 19 de dezembro, quinta-feira, às 14 horas, no Salão Nobre da Presidente João Brasil Vita. Dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 14 horas, no Auditório Maia. 25 à meia-noite também, pode ser, né? Não, 24 à meia-noite. 24. Vereador, nós temos que trabalhar. Dia 20 de dezembro é dia útil. Temos que trabalhar, né? O senhor vai ter que alterar a passagem da viagem para a França para poder... Eu ia para o Havaí surfar. Tá bom. Bom, gente, eu só gostaria, vereador Eliseu, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência para que possa fazer os seus questionamentos ao senhor Ricardo, mas eu gostaria de fazer uma correção, porque Vossa Excelência disse que abriria as pessoas que estão aí no plenário, e nós não podemos fazer isso, porque isso não é uma audiência pública. Nós fizemos um convite para que o secretário viesse esclarecer aos vereadores dessa comissão alguns questionamentos. Então, eu pediria que as perguntas ficassem em posse da comissão e dos vereadores da comissão, ok? Bom, muitas vezes as pessoas que estão no público, elas podem pedir para um vereador perguntar alguma coisa também. Pode pedir para o vereador perguntar, mas elas não... Eu não vou abrir a palavra às pessoas que estão no plenário, porque isso não é uma audiência pública, é um convite para que ele venha esclarecer alguns fatos aos vereadores. O convite foi feito desta forma. Então, se algum vereador quiser pegar alguma pergunta de um internauta ou de qualquer pessoa que seja, pode sim fazer, sem problema nenhum. Eu só não posso abrir a palavra às pessoas que estão no plenário. Então, eu agradeço novamente a presença do senhor Ricardo aqui com a gente e abro a palavra ao vereador Eliseu Gabriel, que é quem formulou o convite a Vossa Excelência. Ok, vereador? Muito bom. Cadê o nome dele? Esqueci agora. Ricardo Pradas. Eu estava com o meu papel aqui. Você pegou o meu papel, Luísa? O meu papel com o nome dele? Ricardo Prado. Não precisa, só. O senhor Ricardo Prado está aí? Não o vejo. Sim, vereador, estou aqui. Como vai, Ricardo? Senhor Ricardo, tudo bem? Tempo. Tudo bom, vereador? Tudo bem. Então, nós tínhamos convidado o secretário, mas o senhor com certeza fará o papel dele com galhardia. Eu queria saber, uma pergunta inicial, que nós estamos bastante preocupados com a questão desse túnel, que causa problemas ambientais gravíssimos na cidade de São Paulo, retirada de centenas de árvores. Eu mesmo fui lá. Eu vi o absurdo, né, de árvores, vamos chamar de centenárias, né, árvores enormes sendo retiradas, depois para plantar uma mudinha em algum lugar, né, tira uma árvore daquele tamanho, vai plantar uma mudinha não sei aonde, quer dizer, isso não é compensação ambiental nunca. O desalojamento de famílias que estão lá há mais de 50 anos, numa região consolidada, e o que a gente vê é que existem alternativas a esse tipo de obra, né? Uma obra de um túnel desse tamanho, se podia ter feito, por exemplo, uma passagem de nível na Domingos de Moraes, com a Sena Madureira. E existe a questão ambiental, que é a mais grave, né? Que a gente está no momento que a gente precisa de árvore, a gente precisa resfriar um pouco a cidade de São Paulo, ter um pouco mais de um clima melhor. Nós estamos que não é só no caso da Sena Madureira, quer dizer, existe uma volúpia de destruição da cidade impressionante.
E nós estamos muito preocupados com isso. Então, eu queria que o senhor falasse por que se precisa esse túnel, por que não se busca uma nova alternativa. Inclusive, estão se fechando lá, ciclofaixa, etc., estão sendo retiradas. Por favor, senhor Ricardo. Bom, boa tarde a todos os demais, boa tarde à audiência. Vereador José Gabriel, prazer voltar a falar com o senhor. Vou dar um pequeno histórico de como a situação chegou e qual é o estado da arte nesse momento. Tá? Foi realizado em 18/1 deste ano uma mesa técnica no Tribunal de Contas, onde se convocou um apoio jurídico e uma jurisprudência para a possibilidade da transferência e retomada do contrato como ele existia à época, retomado e passado para a pasta da Secretaria de Mobilidade. Após a mesa técnica do Tribunal de Contas e todos os arrazoados jurídicos, foi dada uma ordem de início parcial para a revisão dos projetos, adequação às novas legislações, notadamente bombeiros, e também para dar tempo de pedir a licença ambiental e o termo de compensação ambiental. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito, quando deu a ordem de serviço complementar em setembro, ela estava munida desses documentos e do que estava autorizado no âmbito ambiental do patrimônio e já em contatos com o SEAB para o atendimento habitacional. De modo que, quando começou a instalação do canteiro, todas as etapas anteriores necessárias estavam cumpridas na parte legal e havia uma orientação do Executivo para a retomada do contrato e fazer essa obra de arte para entregar para a cidade essa infraestrutura. Qual é a razão da obra de arte e por que o contrato foi feito à época? E com a audiência pública relativa à época. O contrato foi feito porque a Sena Madureira é uma sequência lógica do complexo de túneis que vem sobre Rio Pinheiros, Tribunal de Justiça sobre a Avenida Santo Amaro, o Ayrton Senna sobre o Parque do Ibirapuera, e na entrada da Sena Madureira há um fluxo de veículos que vem da 23 de Maio, Rubem Berta, e do túnel Sena Madureira. São duas contribuições fortes que entram na Sena Madureira e há um acúmulo de veículos, há uma lentidão consolidada nesse trecho. Obrigado isso, viu o detalhe da passagem de nível como opção. A tendência não é para eliminar o semáforo ali. Mesmo tendo uma passagem de nível na Domingos de Moraes, ainda haveria necessidade de manter a sinalização semafórica, o que, com a solução do túnel, ela tem um outro tipo de ganho. Não vou entrar em muitas minúcias da conta aqui, se for necessário, depois a gente pode fornecer por ofício a CCJ. O estudo feito de simulação, ele fala uma redução de 1.750 veículos na hora pico, sentido de quem vai em direção a Ricardo Jafé, e 1.800 veículos que vêm da Ricardo Jafé em direção a Ibirapuera. Na conta nossa de hora pico, diminui meia hora a cada horário de lentidão no pico. Então, só para citar um exemplo, a previsão... Ô, Ricardo, você consegue falar um pouquinho mais longe do microfone, que está difícil de entender o que você fala. Eu não estou conseguindo entender. Ou mais longe, melhorou ou diminuir o volume, eu não sei o que é. Melhorou agora? Está melhor? Agora melhorou. Tá ok, vou manter assim. Esses 1.750 num sentido, 1.800 no outro, eles diminuem com o túnel meia hora de trânsito a cada hora pico. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho trânsito na Sena Madureira das 16 às 20h30, que são 4 horas e meia, vamos dizer assim, eu teria isso reduzido para 2 horas e 20, 2 horas e meia de trânsito na Sena Madureira, com um fluxo muito menor
de emissão de gás carbônico. E tempo de viagem reduzido para todos os veículos e ônibus que transitariam por lá. No caso específico da ciclovia, da ciclofaixa que estava à esquerda, o planejamento é que na entrega tenha uma ciclovia que na Rua Botucatu ela vai sair do canteiro central e vai passar pela direita e vai ser feita uma ampliação do passeio, chegando até a ciclovia da Domingos de Moraes. O que se está discutindo hoje nos processos e com a liminar que existe hoje, das 3 liminares, qual é essa compensação ambiental. Teve uma ordem judicial para ter um acompanhamento de um técnico judicial para determinar o que foi feito pela Secretaria do Verde, foi medido pelos técnicos judiciais e peritos todo o parque arbóreo que está dentro da área de intervenção. Esse parque arbóreo faz parte do relatório que vai ser emitido e nós não temos o retorno ainda do técnico judiciário. Esse técnico judiciário vai arbitrar sobre a quantidade de compensação ambiental e há um desejo muito forte do Executivo de que se compense além do que for determinado pelo Judiciário. Essa notícia que nós temos, nós vamos ver o que vai ser determinado. Além disso, tem uma outra liminar que ela insta a municipalidade a realizar uma audiência pública com os interessados, moradores, não moradores, e com publicidade de 30 dias, pelo menos, para conhecimento de todos os interessados. E isso vai ser articulado, segundo consta pelo Executivo, para poder cumprir essa determinação judicial. Então, todas as reuniões que nós fizermos, a parte dessa que foi determinada judicialmente, ela vai ter que ser refeita para cumprir essa determinação judicial também. Quanto a famílias, até onde eu sei, no dia da vistoria do técnico judicial, nós visitamos as 2 comunidades e já estava com selagem de SEAB em todas as habitações, no número de 168, e aí eu não saberia especificar em que pé está esse atendimento habitacional, se já foi feito contato com as famílias, se não foi feito, qual a tratativa que está tendo, mas a orientação do Executivo Municipal é para atendimento habitacional para todas as famílias das 2 comunidades, de preferência na área da Vila Mariana, ou se o familiar, o registrado no imóvel, desejar indenização. Essa é a parte de habitação que a gente tem informação até agora, porque não é fulcro da nossa pasta nesse momento. Não é fulcro da nossa pasta nesse momento. Você está ouvindo o que ele está falando? Senta um pouquinho, senta aqui. Bom, senhor Ricardo, primeiro eu queria lamentar mesmo que a gente não pudesse ter feito audiências públicas, né? Porque teria sido absolutamente correto tal impacto que vai causar na cidade, né? Até por muito menos teria sido justo fazer. Só lamentar isso, mas então vamos fazer o que dá para fazer, que é conversar um pouco agora. Tem aqui uma pergunta, tem uma questão aqui, algumas perguntas mais... Está escrito aqui, tem uma pergunta que chegou aqui. Gostaria de saber como fica o fluxo para pedestres no túnel norte. Como vai caminhar uma pessoa da estação Chácara Clabim até o Hospital Sepaco? Como uma pessoa chega até a estação Chácara Sabim e como fica a rua Dr. Barros Cruz? É uma pergunta que eu queria fazer para o senhor Ricardo. O senhor teria como responder? Essa pergunta é um tanto específica. Nós... Vocês estão entendendo ou não? Alô? Como é que é? Está ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Fala mais longe do microfone que está difícil ouvir.
Tá, vou deixar o microfone solto, ver se está chegando bem. Se estiver chegando bem, é ótimo. Nesse caso, dentro do túnel, não é um local indicado para pedestre, embora vá ter a passagem para pedestres por dentro do túnel. Né? Geralmente é uma via de Essa serviço. audiência pública vai ser quando, Ricardo? Não foi marcada ainda, mas obrigatoriamente será existente devido à questão do processo judicial que tem isso demandado, uma das liminares determina isso. Muito bem. Tem mais outras questões aqui. Próximos, existem 3 liminares em primeira e segunda instâncias em setores diferentes, meio ambiente e habitacional. A Prefeitura, a consultora Queiroz Galvão solicitou autorização para a retomada da obra para fazer contenção de suposto risco de deslizamento sobre as casas da comunidade Souza Ramos, mas está praticamente sem rumo, sem projeto adequado para essa contenção. Por que iniciaram o desmatamento pela APP? Realmente é uma coisa impressionante. Eu vi lá, entraram derrubando tudo, aparentemente parecia uma coisa de doido, entrando, quebrando, derrubando, sem ninguém saber do que se tratava. Que essa obra era uma previsão de 2011, se não me engano, que depois tinha sido abandonada, não foi mais prorrogada, então ela foi começada 6, 7 anos depois, sem nenhum tipo de prorrogação. De repente chega essa obra em cima de todo mundo e ninguém sabe o que fazer. Então, como é que fica essa questão da possibilidade de deslizamento, que agora começou chuva, né? Tirou árvore, tirou vegetação, e como é que vai fazer? Vai esperar acontecer uma catástrofe lá? Você tem alguma ideia, senhor Ricardo? A liminar foi reconsiderada pelo desembargador na segunda liminar, liberando o serviço no de contenção. Ocorre que lá já havia acontecido um serviço indicado pela Defesa Civil e realizado pela Vila Mariana, já era uma área de contenção e quando começou a obra, a programação era fazer esse jet ground. Quando foi cessado na segunda liminar, foi cessado geral a execução de qualquer serviço na obra, era só manutenção do canteiro de obras, e na reconsideração do despacho do desembargador Airosa, ele liberou para realizar os serviços nessa contenção. Já era um serviço que aconteceu em 2019, e na elaboração da intervenção do túnel para realizar os emboques, havia necessidade de você readequar toda a geometria geotécnica do local, e é isso que está em realização, autorizado judicialmente, e só esse serviço. Não está autorizado mais nenhum serviço no momento. Bom, agora tem eu realmente, quando eu fui lá, eu fiquei impressionado. Eu já vi muito estrago ser feito, muita brutalidade na cidade de São Paulo contra o ambiente, mas como lá, raríssimas vezes eu vi. Foi realmente, parecia que o pessoal estava desmatando a Amazônia para fazer a Transamazônica, né? Trator derrubando tudo, uma coisa terrível mesmo, em cima de casa, um desrespeito total à população. Mas, de qualquer maneira, eu não estou pondo culpa no senhor Ricardo, mas eu queria saber por que a obra foi iniciada pela APP da Souza Ramos, derrubando todas as árvores, praticamente colocando a comunidade em risco nessa época de chuva. Tem alguma razão técnica para começar a fazer esse estrago bem ali? Nós desconhecemos a estratégia original da obra, contudo, houve serviço dos dois lados, e a primeira moção de serviço após a instalação e ocupação do canteiro de obras seria você fazer o manejo arbóreo que foi autorizado pela Secretaria do Verde. E depois fazer a recomposição ambiental do termo de compensação ambiental. Então, todo esse parque arbóreo tem um levantamento feito pela Secretaria do Verde e tem autorização de SVMA para ser executado. O que a construtora fez, a nosso ver, foi fazer duas frentes, do lado Clabin e do lado Vila Mariana,
ambos os lados têm espécimes para ser retirados, para ser remanejados, para ser suprimidos, e isso foi feito ao longo do tempo até a ordem de supressão. Antes disso, ainda teria alguns locais com espécimes que estão em fiação aérea da Enel, precisaria apoio deles, como as podas normais da cidade do manejo arbóreo necessitam, e essas permanecem. Então, no total de 172 árvores, permanecem cerca de 77, 78 árvores, eu não vou saber especificar o número correto, mas é nesse número de grandeza. E essas árvores remanescem e esperamos a decisão da perícia judicial e autorização judicial para prosseguir ou não em relação a esse quesito. Alô, fala alô. Bom, tem mais uma questão aqui. O senhor Ricardo está aí? Sim. Só um minutinho mais, está aqui vendo algumas questões. Estamos à disposição. Como eu estava falando no início, né, muito provavelmente vão fazer um estrago na cidade, já estão fazendo, né? E vai só mudar o endereço do congestionamento, pelo jeito. Tudo indica que vai mudar o endereço do congestionamento. Essa é a genialidade dessas grandes obras, né, que estão fazendo em São Paulo. Eu nunca vi coisa igual. Eu estou aqui há 24 anos nessa Câmara. Eu não vi tanta... Sei lá, parece que são predadores que estão governando isso aqui. Uma coisa... Parece aqueles filmes, sabe? Como é? Godzilla, não sei o quê, que vai derrubando tudo, né? E agora vamos ter votação do zoneamento agora novamente. Inventaram novamente de colocar mais uns jabotis para sacanear mais ainda a cidade. Eu não consigo entender isso, mas queria só para o senhor, claro que o senhor não é o responsável, o culpado, né? Mas está aqui para tentar responder. Tem mais uma pergunta aqui, que a prefeitura diz que o túnel termina na Ricardo Jafé, quando, na verdade, ele termina na Rua Emboaçu, a 50 metros da Ricardo Jafé, que no horário de pico fica toda parada. O túnel será feito e, no final, vai ficar congestionado? Então, para efeito de trânsito... Pela ordem, presidente. Minutinho, deixa eu terminar a pergunta aqui. Então, para efeito de trânsito, esse ganho de 30 minutos dos carros não vai existir, não é? O senhor não acha, senhor Ricardo? Quem é que está falando pela ordem? Sansão Pereira. Ô, vereador Sansão, pode falar. CPI da fiação, estou aqui na CPI da fiação, só para dar presença, por favor. Desculpa, sim, tá? Presença registrada, a presença do vereador Sansão Pereira. Então, a pergunta é, o túnel será feito e, no final, ele vai ficar congestionado. Então, para efeito de trânsito, esse ganho de 30 minutos dos carros não vai existir. O senhor não acha, senhor Ricardo? Não é essa a visão correta. Mas parece que vai ter semáforos na saída dos túneis. É genial, né? Só em São Paulo, né? Vão ter semáforo na saída dos túneis. É demais, inacreditável. Já existe na saída do Max Pfeffer, junto ao 9 de julho, tem um semáforo, mas esse vai ficar um tanto mais distante. O que vai acontecer é que tem medidas acessórias de engenharia de tráfego, além da implantação da infraestrutura. Por exemplo, deixar a Rua Emboaçu mão única, toda a extensão depois do túnel, dá para ganhar 3 faixas de rolamento por lá. A Rua Cunha, junto a Domingos de Moraes, vai ser o acesso para chegar na Rua Mairim, que ia atingir o Emboque, hoje ela tem mão dupla, deve passar a ser mão única e retirar um lado do estacionamento, para poder ter fluxo de acesso ao túnel sentido Clabim. Além disso, o volume de veículos que hoje causa lentidão na Domingos de Moraes, sentido de quem vem da Ana Rosa para Vila Mariana e Estação Santa Cruz, ocupando 4 faixas para conversão junto ao Pastorinho e Maurício Clabim,
ela tende a se reduzir para 2 faixas, liberando mais faixas de circulação na Domingos de Moraes, além do ganho da Sena Madureira. Então, essas medidas acessórias vão acabar sendo tomadas com sinalização, obviamente, e isso deve dar um ganho expressivo, reduzindo o trânsito na Sena Madureira e, sim, levando mais veículos, ocupando a Iguaçu, que tem pouco fluxo hoje, e esses veículos descem e vão sair pela Santa Cruz em geral. Então, esse fluxo tende a ser dividido. Os veículos que vão só em direção a Ricardo Jafé vão pelo túnel, e os veículos que vão em direção às residências e serviços do lado do Klabin e do lado do Vila Mariana e nas clínicas, eles vão pelo meio do bairro. O que mostrou o estudo de fluxos é que o trânsito interno ao bairro, onde tem áreas de mais segurança, que não é fluxo de passagem, ele vai reduzir e vai ampliar o fluxo dentro do túnel, tirando do meio do bairro, seja do lado direito da Sena Madureira, do lado esquerdo da Sena Madureira, junto ao Hospital São Paulo, ou da região interna do Klabin, aquelas ruas que são em descida, curva sinuosa, vai numa direção mais direta, sem passar pelo meio do bairro. Então, áreas onde tem escolas, na Maurício Klabin, elas vão ter uma situação mais tranquila do que elas têm hoje. Muito bem. Tem mais uma última pergunta aqui. Como é que fica os pedestres? Eles vão ter que ir por dentro do túnel? É uma pergunta que surgiu aqui. É isso? Os pedestres, hoje, eles têm um tráfego normal, sem utilizar o túnel. O túnel é um lugar onde você tem, embora tenha ventilação, você tem uma condição muito menos saudável de caminhada. Não tem serviços dentro do túnel para os pedestres irem acessar, como existe nos bairros, como existe nas ruas da cidade. O túnel e ponte, eles são locais de transposição entre pontos de interesse. A gente orienta que o pedestre continue fazendo o seu caminho, a sua viagem não motorizada, a sua viagem ativa pelas ruas do bairro. Agora, se quiser passar por dentro do túnel, tem uma via de serviço que, a nosso ver, não está decidido isso, não tem uma proibição de circulação de pedestres, a não ser que isso fique sendo uma situação de serviços muito extrema, que essa via fique indicada só para serviços de manutenção do túnel, seja da iluminação, seja da ventilação do túnel. Há uma dúvida aqui, senhor Ricardo, que como vai dar para caminhar da estação Chácara Sabim até o Cepaco? Aqui não está perguntando como vai ser. Está sendo uma... Imagino que seja na mesma situação que se caminha hoje, né? Hoje não tem o túnel e as pessoas fazem esse trajeto. O trajeto tem que continuar sendo o mesmo. Não vai haver eliminação de travessias, seja de veículos, seja de pessoas, na Sena Madureira. Continua igual. Não sabe nada, cara. Não é a Sena Madureira, é a Bergueiro. É a Bergueiro, cara. Não sabe nada. Não foi assim, vai ser assim. Pera aí. Bom... Vereador Eliseu? Quem é que chamou? Chechel Trípoli aqui. Nós temos aí 3 minutos para encerrar a sessão. Isso, vou encerrar. Então, gostaria de pedir, Vossa Excelência, se tiver mais alguma pergunta, fazer uma última... Eu vou só encerrar. Embora vereador Trípoli precisava ter tido uma audiência pública mesmo, ou então a presença ao vivo aqui, que seria muito melhor, né? E Sim. Quando tivesse tido mais antecedência, teria sido mais interessante. A gente só cumpriu tabela, mas a gente espera que a luta continue, que essas pessoas estão ultra preocupadas e são pessoas que estão preocupadas com a cidade. Então, esse é o maior respeito que nós temos que ter para essas pessoas que conseguiram chegar aqui, um pequeno grupo. E agradeço também ao senhor Ricardo pela atenção, e a gente esperava que o secretário viesse. A gente lamenta que ele não tenha vindo, mas então está encerrada a nossa reunião. Passa a reunião, a presidência para o senhor Ricardo Trípoli. Ricardo Trípoli não veio hoje, mas pode ser desculpe. Chechel Trípoli, com a palavra.
Perfeito. Gostaria também de agradecer o Ricardo aí pela presença. Eu não tenho dúvida que o Executivo, a Prefeitura Municipal vai estabelecer as audiências públicas, a Câmara Municipal também. Então, eu acho que vai ter muita oportunidade para discussão sobre esse projeto. A gente sabe que todo o projeto em São Paulo, na cidade, para melhoria, mexe com alguém, mexe com algum ponto. A gente tem, sim, sempre que ter um equilíbrio, mas é muito importante que a gente tenha algumas obras para melhorar o tráfego, porque só imaginar que a gente tem em torno de 1.200 automóveis sendo licenciados todos os dias em São Paulo, é impossível a gente manter a cidade da mesma forma, mesmo querendo ou não querendo, né? Eu também sou saudosista aí no bairro onde eu nasci, na Pompeia, que sofreu muitas mudanças, muitas coisas, avenidas, pontes, viadutos, mas, enfim, é o progresso que a gente não pode ficar parado esperando. Mas também não podemos deixar de atender as pessoas que estão em situação com alguma vulnerabilidade dentro dos processos. Então, eu acredito que nas audiências públicas nós vamos ter bastante espaço para discutir isso. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a nossa situação. Vamos ao Colégio de Líderes agora às 14 horas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.